Diretor e o ex-assessor da FEBEM, condenados pelo crime de tortura a 87 anos de prisão em regime fechado, tiveram pedido de habeas corpus negado pela vice-presidente da STJ, ministra Laurita Vaz. Adolescentes iniciaram um tumulto em protesto à rigidez do tratamento disciplinar na unidade, que está com capacidade máxima de 96 internos. Um grupo de menores tomou o pátio, improvisando armas com pedaços de ferro de cada vez e outras armas. Estica o braço e olha pra frente. Cala a boca, pô. Deixa a paquera depois. Minha família não sabia. Não sabia. Pra minha avó eu falei que tava trabalhando. Enganava minha família. Então, isso que me doeu bastante nos primeiros dias aqui. Minha mãe é tudo pra mim, sabe? Minha mãe foi mãe e pai, na verdade, né, sabe? Eu devo muito. Eu sei que ela não é merecedora disso, né, sabe? Ela não é merecedora dela, sempre peço desculpa. E ela tenta se culpar, ela acha que a culpa é dela, mas eu dizer pra ela que nada é culpa dela, entendeu, sabe? Um adolescente comete um ato infracional, ele é responsabilizado por aquele ato que ele praticou, né? Então, o primeiro mito que deve se quebrar é que os adolescentes não respondem por aquilo que praticam. Pelo contrário, eles recebem uma sanção pelo Estado e essa sanção é a medida socioeducativa, né? E essa medida socioeducativa ela tem 3 funções, de acordo com a lei do SINASE, que é a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A primeira delas é a responsabilização do adolescente, né, pelo ato que ele praticou. O segundo é a integração social desse adolescente a partir da construção do seu plano individual de atendimento. E a terceira é a desaprovação daquela conduta praticada pelo adolescente. Isabela, eu tenho 24 anos, sou psicóloga, me formei aqui ano passado. Acabei de encerrar enquanto também técnica de mídia socioeducativa, que eu trabalhei aí um aninho no SEDEC Sapopemba, que é o Centro de Defesa para criança e adolescente na interface de medidas socioeducativas. São menores de idade, na grande maioria, né? Que a medida socioeducativa vai dos 12 anos até os 21. Eles podem chegar tanto pela Fundação Casa, quanto por alguma infração que eles cometeram, e aí a delegacia tem o trâmite, e aí entra com o projeto processo judicial, e aí eles não necessariamente passam pela Fundação imprescindivelmente. E quais são as medidas, então, da mais leve até a mais grave? São várias medidas. Tem as medidas que a gente chama de medidas em meio aberto, né? Então, nós temos a advertência, que seria a medida mais leve. Temos também a reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida. E temos as que são em meio fechado, que seriam a semi-liberdade e a internação. Bora, fica quieto aí, pô. Seu merda. A maioria das infrações que chegam lá é muito de roubo, receptação e tráfico de drogas. E a depender de como é aquele ambiente que aquele adolescente está, ele vai para o crime, ele vai para o tráfico para querer se provar, não porque ele é ruim, mas é porque as condições sociais estão levando ele para aquela direção. O socioeducativo visa refletir sobre que lugar que aquele adolescente está ocupando na sociedade. Então a gente precisa fazer um trabalho pedagógico, tanto que a equipe ela precisa ter um psicólogo, uma assistente social e uma pedagoga. E a gente tem que pensar educação, a gente tem que pensar trabalho, a gente tem que pensar cultura e lazer com ele, tem que pensar, enfim, todas as esferas que moldam uma cidadania de qualidade. Em visitas domiciliares, que aí constam tanto visitas que a gente vai até a casa das famílias, principalmente se os adolescentes não vão para atendimento, é atribuição nossa, a gente ir até a casa deles ver se está tudo bem. Quanto visitas em loco. Então, se por exemplo, um adolescente ele trabalha, mas ele trabalha de maneira informal, tipo como entregador de iFood, a gente precisa ir até o restaurante que ele realiza as entregas
E aí, enfim, conversar com o gerente ou tirar uma foto e tudo mais para, enfim, mostrar para o juiz que esse adolescente ele tá trabalhando de fato. Tá arrumando filho com 20 anos, não? Sendo engraxado, tá nem profissão. Não vem com esse negócio de arrumar filho, não. Não, mas, senhora, ganha bem, porque o que acontece? Ganha bem o quê? Engraxate? É, senhora, porque... Público, tanto de trabalhadores quanto de população atendida, que o governo entende quanto a carne mais barata do mercado. Por quê? A assistência social é a maior, acho que é a maior concentração de trabalhadores pretos trabalhando. Ou seja, é uma das pastas que tem, enfim, mais sucateamento. Consequentemente, também é uma população que são mais pessoas pretas que precisam receber aquele atendimento. Estão dormindo nessa cama sem colchonete. São quantas camas sem colchonete? 4 camas sem colchonete. Condição de trabalho? Eu acho que isso é muito em detrimento da política de governo que a gente tem atual, que ela sucateou muito os serviços, principalmente os serviços da assistência. Já aconteceu de adolescente que eu atendo, mas já saiu do crime, tudo só estava terminando de cumprir a medida dele, estava indo entregar currículo. A polícia foi lá, pediu o currículo dele, não acreditou que ele estava realmente indo procurar emprego e bateu nele. A Câmara dos Deputados rejeitou a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos no caso de crimes graves. Neste momento agora, comemoração aqui no plenário e também nas galerias de quem era contra o projeto. Como a proposta quer mudar o texto da Constituição Federal, eram necessários pelo menos 308 votos a favor. Portanto, faltaram 5 votos para que a redução fosse aprovada. Foi o desfecho de um longo dia de protestos. Pela proposta, maiores de 16 anos iriam responder como adultos se cometessem crimes como estupro, assassinato com intenção de matar, roubo com a participação de 2 ou mais criminosos. O governo era contra. O ministro da Justiça defendeu que a maioridade penal continuasse em 18 anos e explicou: faltam vagas nos presídios. Ora, se eu der ao jovem o mesmo tratamento do adulto, eu estarei fazendo com que convivam as mesmas realidades prisionais e eu não estarei dando tratamentos específicos para a readaptação social do jovem. A sociedade, muitas vezes, na maior parte das vezes, contribui com a formação de delinquentes, infelizmente. E ela não pode optar pelo caminho mais fácil para que isto ocorra. Então, portanto, sou radicalmente contra a redução da maioridade penal por várias razões. Então, a redução tem que ser vista. O jovem, hoje, ele não é o mesmo de 16 anos hoje. Com o celular, o jovem aprende muito, ele não é mais aquela criança inocente que era. E eu digo assim, nós militares e várias da Polícia Militar, vamos nas favelas. Quem vê um vídeo da favela vê aqueles menores com fuzis. E eles não vão deixar de atirar na polícia porque tem 16 anos e não tem consciência. Tem as devidas, movimentações tanto do judiciário quanto da prefeitura, sim. Vai ter só desmonte atrás de desmonte. Muito parecido com o que acontece na educação também. Perguntar para o senhor. E o que o senhor fala de prático disso? O que vai fazer? Só falar em investir é uma coisa muito complexa. Enquanto isso, o pessoal está na rua ainda agindo. E fora das comunidades também desce a rua. É para roubar o celular, é para assaltar uma pessoa. Então tem que olhar esse lado. Réplica de 1 minuto, ministro. Curioso que só cita a criminalidade do pobre, né? Do jovem rico já não cita. E cometem crimes também. Acho que há nisso uma certa visão ideológica embutida. A gente verifica uma ausência de um projeto político, pedagógico dessas unidades. A gente verifica adolescentes sendo submetidos à tortura, adolescentes submetidos a condições assim subhumanas, desde a sua alimentação precarizada, o seu direito à saúde negado. A Justiça
Determinou o afastamento de um diretor e 7 funcionários da Fundação Casa, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Após o Ministério Público abrir uma denúncia por prática de abusos físicos sistemáticos contra jovens. A gente olha o SENASE, né, que é o que determina o que é a medida como um todo, incrível, assim, muito importante e fundamental. Mas na prática, como a gente responde ao judiciário, o judiciário ele traz um viés criminalizador. Então, por exemplo, fica muito insalubre a gente pensar em trabalhar com um adolescente, perspectiva de vida, qualidade de vida e tudo mais, quando o juiz ele vem e pergunta: tá, mas me fala sobre o ato infracional dele, se arrepende? Neste mundo em que vivemos, nessa sociedade que nós construímos, diferenças e desigualdades são varridas para baixo do tapete por um processo discursivo artificial que as apaga e devolve para nós como se fossem doenças, como se fosse um problema individual. No recorte da vaga dos meus atendidos, né? Que são meninos pretos, meninos periféricos e meninos que estão inseridos em um grau de violência muito grande. Então, às vezes é um adolescente que ele chega e ele viu os pais tendo uma overdose dentro de casa, ou viram os pais sendo assassinados na porta de casa. Como é que a gente só reduzir o ato infracional? Não dá. Você colhe tudo que plantou, enquanto a vida há esperança, e eu escolho a mudança. Eu quero a mudança. Eu quero a mudança. Ele vai pro crime, ele vai pro tráfico para querer se provar, não porque ele é ruim, mas é porque as condições sociais estão levando ele para aquela direção. É punindo, colocando eles 45 dias, por exemplo, dentro de uma Fundação Casa que vai de fato resolver. A grande maioria, enfim, se eles promoveram algum tipo de violência, normalmente é porque eles sofreram também. Então, para onde eles recorrem se eles não têm lugar no mundo? Se eles têm lugar no mundo, o crime graça. Porque o crime é um lugar de amparo para eles. Então, é onde eles colocam perspectiva de vida, é onde eles constroem laços sociais, é onde eles constroem a própria ética, é onde eles conseguem levar comida para casa. Então, é óbvio que vai ser chamativo, óbvio que eles vão querer ir. Quero saber se é verdade que você, no dia 21 de outubro de 2005, por volta de 1h da manhã, teria desferido diversas facadas seu pai, com o inequívoco dolo de matar, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de folhas 24 e seguintes, que foram a causa efetiva de sua morte. O fato foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, visto que as facadas foram desferidas quando a vítima estava dormindo. É verdade isso? É. Você matou seu pai? Por quê? Porque ele me batia muito em mim e na minha mãe. Ele batia em você e na sua mãe e o quê? Aí ele tava doidão. Chegava do serviço doidão e me batia. Doidão de quê? Cerveja de cachaça. E quando ele batia em você, na sua mãe, ele tava sempre bêbado? Ele tava dormindo quando você matou ele? Tava. Se ele tava dormindo, ele não tava batendo em você nessa hora. Pois não, doutor? Excelência, tendo em vista todo o relatado aqui, se percebe que ocorreu a inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, qualquer pessoa numa situação dessa seria suscetível à prática de um ato desse sem a possibilidade de ser censurado. Por isso, deve ser concedida a liberdade provisória ao adolescente e a inserção num tratamento psicológico. Eu concordo com o senhor em relação à medida que deve ser tomada. Agora, em relação ao fundamento jurídico... Por enquanto, ainda... Eu acho que a gente ainda precisa buscar um pouco mais... Eu vou te falar uma coisa. O resto da tua vida você vai lembrar que você esfaqueou o teu pai. Aqui, você está respondendo por um homicídio, um fato análogo a um homicídio. E o que é pior do teu pai. Eu não estava dentro da tua casa para saber o que estava acontecendo lá. Um homem morreu depois que o carro em que ele estava com a família foi fuzilado pelo exército. Foram pelo menos 80 disparos. Os militares dizem que reagiram a tiros de assaltantes. Outros 2 homens também foram baleados e estão no hospital. A família ia para um chá de bebê com um filho de 7 anos e uma amiga do casal.
o morador passava aqui na hora, estava trabalhando, foi tentar ajudar o padrasto também, foi atingido no peito. Não tinha brindes, não tinha raspão, não tinha brindes de nada, estava no céu. 80 tiros, carrossel de horrores, tudo te faz refém. Motivos pra chorar até a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até ali você percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida, iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa, o dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo, somente o começo, somente o começo.